quê? Com a Cancela. Amo. Ai, gente, podia... Sabe o que você tem que apelidar essa cadeira? Camarote. Camarote? É, porque a gente assiste de camarote essa sua habilidade ao falar o que pensa, que é uma habilidade, viu? E você sabe quem vai pra nossa Cancela de hoje? É uma mulher? É mulher. Madura? Madura. Atriz? Atriz. Mãe? Mãe! De quantos? De 3. Um é bem novinho. Um é bem novinho. Delícia, beijo, Clau. Vem pra cá, Cláudia Raia, que você vai se enfiou, quer dizer, você se enfiou na Cancela de hoje. Pois é, vocês que acompanharam. Cláudia Raia, gente, na verdade eu não sei o que tem acontecido com a Cláudia Raia. Ianzinho, vamos pra Cancela? Então, olha só, Cláudia Raia, eu não sei o que está acontecendo com Cláudia Raia, principalmente nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Cláudia, ela era uma mulher completamente fora de polêmicas, completamente fora de querer ficar lacrando em internet, ou de ser rude, ou de ser completamente uma artista ou atriz que realmente humilhasse as pessoas, né? E de repente a gente vê uma Cláudia Raia, desde o episódio onde ela humilha, né, o nosso coleguinha que foi lá e que não sabia o nome do filho dela, que inclusive chama-se Luca. E ela simplesmente falou assim: como que você não sabe o nome do meu filho? Eu falei ontem no programa da Ana Maria, então como que você não sabe? Então você tem que se informar, meu amor. Ou seja, em primeiro lugar, ninguém tem a obrigação de assistir o programa da Ana Maria. Ninguém tem a obrigação de te seguir. E nem muito menos de saber qual era o nome do seu filho, não é? Mas ela simplesmente, dessa forma, ela fez isso, ela simplesmente conseguiu. E aí a gente vê Cláudia sempre envolvida em polêmica, sempre lacrando a internet, tentando... Só que é o seguinte... Eu não sei por que ela está fazendo isso, mas uma atriz do peso da Cláudia Raia, ela tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o que ela diz. Sabe por quê? Porque as polêmicas se tornam muito maiores do que ela. As pessoas esquecem justamente tudo que ela já fez. Não Fuja da Raia, TV Pirata, novelas, enfim, o povo esquece. E aí começa a ter muito mais relevância as polêmicas, porque a Cláudia Raia está dizendo, a Cláudia Raia está falando. E ela nem aí, ela simplesmente chegou e aproveitou e começa a surfar nessa história. Mas a Cancela de hoje não é por causa disso. A Cancela de hoje é porque Cláudia Raia pede perdão após críticas por fala capacitista. A gente aprende todo dia, disse a atriz. A atriz Cláudia Raia, de 56 anos, inclusive, pediu desculpas por usar uma expressão capacitista no Mais Você na terça-feira. Ela participou do programa e acabou se excedendo ao comentar a rotina com o seu caçula, o Luca. Oi, gente, estou aqui para pedir desculpas por uma fala indevida que eu usei no Mais Você. Estamos aprendendo todos os dias e usar as palavras devidamente. Então, tá aqui meu pedido de desculpas. Por quê? Porque a gente aprende todo dia e é sempre bom ter vocês mostrando pra gente o que é certo e o que é errado. Tá bom, Cláudia, acorda. Senta lá, Cláudia. Disse Cláudia Raia em vídeo compartilhados no Instagram. O caso ganhou proporções de maneira despretensiosa no Mais Você, enquanto descrevia sua rotina com o Luca, e Cláudia usou a frase bando de retardados e não agradou quem acompanhava. Abre aspas, Luca já reconhece, sabe quem é quem na família, aprendeu a brincar de se esconder. A gente parece um bando de retardados, disse a atriz enquanto conversava com Ana Maria Braga. Apesar do tom descontraído do bate-papo e alguns seguidores tecerem críticas à Raia, abre aspas, me dói quando as pessoas usam sem saber que está errado. Eu já cheguei a brigar por isso. É uma palavra tão pesada e tão ofensiva, disse uma usuária do Twitter, e a fonte é da redação do Terra. Eu só vou dizer uma coisa, a Cláudia Raia, ela já era mãe de 2 filhos quando o Luca chegou, agora com apenas 6 meses, né? Então, ou seja,
ela já era mãe, ela já era mulher, ela já era absolutamente tudo. Ou ela não aprendeu a ser mãe, ou ela não aprendeu a ter empatia, talvez, com as outras pessoas, ou ela não aprendeu a abrir a boca em televisão, em rede nacional, e ela saber realmente tudo que ela fala pode ter um peso, sabe? Então, quando ela vem com esse termo retardado, somos um bando de retardados, realmente ela deve ir para cancela. Sabe por quê? Porque retardado, ou a pessoa que sofre desse problema, é uma doença mental, sabe? E que muitos hoje, inclusive, são readaptados, são inseridos no mercado de trabalho, tentando realmente uma inclusão aí para que as coisas aconteçam. E aí as pessoas banalizam, usam o termo retardado, usam o termo bobo, sabe? Se é bobo, entendeu? Tudo bem, bobo ainda a gente releva, né? Mongol, se é mongol, sabe? Então, ou seja, a Cláudia Raia, o mínimo que ela poderia ter é um pouco, já que ela é da turma da esperança, ela deveria, inclusive, ter um pouco de empatia. E ter um pouco de empatia pelas mães que, inclusive, têm os seus filhos, talvez, com esse problema. E não simplesmente ela chegar lá e usar da forma mais banal possível esse termo. Então, porque eu só usei o termo retardado. Não, você também usou o termo retardado. Porque se você tivesse realmente navegando nos últimos meses ou nos últimos anos numa linear, como você sempre foi, Cláudia, e eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você mudou da água para o vinho. Eu sempre digo aqui uma coisa, eu vou abrir para vocês uma história, que inclusive isso vai chegar na própria Cláudia Raia também. Vocês sabem que a minha entrada no TV Fama, lá na década de 2000, no início da década de 2000, quem me deu essa oportunidade foi a Cláudia Raia. Por quê? Porque eu tinha uma diretora que, inclusive, Deus a tenha em bom lugar. Não sei se está lá em bom lugar, mas Deus a tenha. Aí o que aconteceu? Ela simplesmente, ela chegou para mim porque a Cláudia estava lançando no São Paulo Fashion Week uma coleção de óculos. E aí a Marica, que você conheceu, sim, chegou para mim, pegou e falou assim: olha, ela era italiana. Olha, pessoal, é o seguinte, Cláudia Raia não vai falar com ninguém, não quer falar com ninguém, a assessoria já falou que ela não vai falar, não vai parar para a imprensa, não vai falar com ninguém. Mas você, Felipe, tem que trazer uma aspas dela, por favor, e uma sonora. Oh, que legal. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Então, quer dizer, sobrou pra mim. O que eu fiz? Eu fui pro São Paulo Fashion Week. E ali, a Vera, que na época trabalhava com a própria Cláudia Raia, eu cheguei pra Vera e falei, pelo amor de Deus, esse é o meu teste pra eu entrar na emissora. É o meu teste pra eu conseguir fazer isso acontecer. E aí, sabe o que eu fiz? Conversei com a Vera, a Cláudia veio, pegou e falou assim, eu não posso parar pra te dar entrevista. Mas vamos fazer o seguinte, eu venho andando e você me para no corredor e a gente conversa aí, ok, beleza, fechado, fechado. A Cláudia fez isso pra mim, ela fez isso pra mim, mas essa era a Cláudia Raia que eu conheci. Essa era a Cláudia Raia de lá de trás, do início do anos 2000, aonde realmente ela vinha, mas sempre muito simpática, sempre muito receptiva, sempre muito elegante, muito educada, e de repente a gente vê essa Cláudia Raia, cara. A gente vê essa Cláudia Raia gritando com jornalista, sendo mal educada com jornalista, menosprezando o trabalho do cara, depois falando um bando de retardado em televisão. Você não precisa disso, Cláudia. Você não precisa dessas histórias. Você não precisa que as pessoas comecem a te olhar através das polêmicas e que você tenha que ficar cavando polêmica todos os dias para poder aparecer. Ou você quer ser uma Anitta? Não sei. De repente são escolhas, mas então escolha realmente aquilo que você quer, porque a gente sabe para qual caminho a Anitta pode terminar, talvez, e que não é o seu caso. Você pode perpetuar como Cláudia Raia para sempre. Então, ou seja, você deveria ter um pouco mais de respeito, de empatia, esperança com o seu público, sabe? Porque o seu público não tá todo mundo, inclusive até os nossos colegas em bastidor de imprensa, todo mundo reclamando sobre as suas atitudes e como que você virou a chave. E não é legal isso, porque a gente não quer essa Cláudia Raia. Não é essa Cláudia Raia que a gente quer ver simplesmente criando polêmica, gerando absolutamente tudo.
tudo. A gente quer aquela Cláudia Raia que, por exemplo, eu parei no corredor do São Paulo Fashion Week, que a imprensa fazia questão, mas questão de parar e conversar com ela nos eventos, sabe? Então, ou seja, tá muito feio. Agora, Jarbas, você também como um marido deveria orientá-la também, sabe? Porque você também é um artista e você deveria simplesmente olhar e falar assim, não, opa, não vamos fazer isso. Não tem essa necessidade de aparecer. Por quê? Porque a Cláudia já é a Cláudia. E ponto final. Ela não precisa disso. Ela não precisa simplesmente chegar e nivelar tudo por baixo da forma como ela tá fazendo. Porque se ela falar, eu não sabia... eu não contava com isso, sabe? Não, porque ela já foi mãe de 2. E um homem lindíssimo, inclusive. E uma mulher lindíssima. Ela já criou 2 filhos. 2 filhos. Então ela sabe exatamente o que tem que ser feito. Ela não pode chegar e falar assim, sou mãe de primeira viagem. Não, senhora. Isso não cola. Isso realmente não vem pra mim. Isso eu não consigo entender que você simplesmente passou, sabe? Ou então, eu não sei o que aconteceu. Porque a partir do momento que você vai se tornando um pouco mais madura, você vai... Dizem que a gente perde o freio, mas só que você tem uma relevância no país, né? Você não é simplesmente qualquer uma, você é a Cláudia Raia. Então eu acho que se eu fosse você, eu começaria a tomar um pouco mais de cuidado com o que está saindo da sua boca, Cláudia Raia. Sabe? Porque senão realmente você vai se estrepar. Isso sim vai acontecer com você.